Já ouviu falar na história da bruxa do Arco do Teles? Se você é carioca ou conhece a cidade, você com certeza já ouviu falar no Arco do Teles. Ele é bem central e fica ali em frente à Praça 15. Lá tem samba, pagode, vários eventos, é muito movimentado durante o carnaval. Existe uma lenda sobre uma mulher que assombra aquelas redondezas até hoje. Dizem que ela assassinava homens, que roubava crianças e que fazia rituais de sangue. Existem relatos de que ainda pode-se ouvir a sua gargalhada quando não tem mais ninguém lá no Arco do Teles. Eu sou a Luísa Diniz e eu sou historiadora, e hoje eu vou contar a história de Bárbara dos Prazeres, a bruxa do Arco do Teles. Por volta de 1970, desembarcava uma jovem portuguesa de apenas 20 anos no Rio de Janeiro e ela não estava desacompanhada. Ela veio junto com seu marido, na época. As razões pela qual esse casal migrou para o Brasil na época ainda não são muito claras. Algumas fontes afirmam que ela teria envenenado a sua própria irmã e, para fugir dos julgamentos, eles vieram para o Brasil. Já outras fontes falam sobre um caso extraconjugal que ela teria tido e o seu marido a havia perdoado, mas obviamente a sociedade não perdoaria. Mas o fato é que eles chegaram no Rio de Janeiro e rapidamente ascenderam socialmente, tiveram acesso às elites da época. Bárbara Vicente de Úrpia era descrita como uma jovem muito bonita, atraente, inteligente, e rapidamente ela conseguiu a atenção de pessoas muito importantes, inclusive do vice-rei, o Visconde de Resende, pelo qual ela ficou protegida na época. Só para lembrar, um adendo. Tudo que eu tô falando aqui existe material, mas é muito mais uma tradição oral e coisas a partir da lenda do que fatos históricos. Existe muito pouca documentação que relata sobre a vida dessa mulher. O que a gente tem é mais histórias e relatos que foram passando oralmente de uma geração para outra. A Bárbara, ela acabou se apaixonando por um homem que não tinha nada a ver com aquele ciclo social que ela e o marido dela frequentavam. Ela se apaixonou por um homem negro e a partir dessa paixão, tendo supostamente assassinado seu próprio marido enquanto ele dormia, para que ela pudesse viver esse romance em paz. Curiosamente, ela nunca foi oficialmente incriminada desses atos. Então, tudo que eu estou dizendo aqui é supostamente. Mas, na época, tudo que aconteceu levantou muitas suspeitas das pessoas que estavam envolvidas ali naquele meio. A verdade é que um homem pobre, foi acusado desse crime e foi executado em seu lugar. Algumas fontes afirmam que ela teria posteriormente também, a partir de uma crise de ciúmes que esse amante teria tido, matado também o próprio amante. O fato é que ele veio a falecer algum tempo depois. Ou seja, o seu amante também teve um fim trágico, curiosamente. Mas, nesse caso, também um outro inocente, ou não, foi culpado pelo crime. O fato é que depois da morte do seu amante, ela ficou completamente desmoralizada, sem prestígio, sem posição social, e isso levou com que ela fosse se prostituir para sobreviver. Mesmo assim, ela ainda tinha uma certa influência em seu tempo como prostituta, pois ela conheceu vários homens influentes e importantes, comerciantes que estavam circulando ali pelo porto. Quando a corte veio para o Brasil em 1808, ela também teve várias relações com alguns nobres que chegaram da corte portuguesa. Mas, obviamente, com o tempo, o corpo e as doenças atingiram a Bárbara. Existem fontes que dizem que ela teria contraído sífilis, lepra e varíola, mas
exatamente qual doença, não se sabe ao certo. Ela perdeu, obviamente, aquela beleza encantadora que ela tinha quando era mais jovem e mergulhou numa condição física cada vez mais degradante. Foi nessa época que ela ficou conhecida como Bárbara dos Prazeres. É nesse ponto que a história começa lentamente a se transformar em lenda. Com a sua saúde arruinada e sua aparência física muito debilitada, ela teria supostamente começado a buscar ajudas em curandeiros, feiticeiros, e a partir daí era recomendado que ela tomasse banho de sangue de animais para tentar melhorar o seu aspecto, mas obviamente que nada disso funcionou. Até então, que segundo as lendas urbanas, ela teria substituído o sangue de animais por sangue de... No final da década de 1820, começou-se a registrar no Rio de Janeiro, principalmente ali naquela área, uma série de desaparecimento de crianças. Dizem que os bebês que eram deixados na porta da Santa Casa, de famílias mais pobres, começaram a simplesmente desaparecer. Em meio a rumores, o nome começou a ficar conhecido e esse nome era Bárbara. A partir disso, ela teria se tornado, então, no imaginário popular, a bruxa que roubava crianças para fazer rituais. Em 1830, um corpo foi encontrado boiando próximo ao mercado de peixe. O seu rosto já estava irreconhecível, mas a população tinha certeza que era o corpo de Bárbara. Coincidentemente ou não, os aparecimentos cessaram. Agora vem a pergunta que não quer calar. O que disso tudo é fato e o que é invenção? Na verdade, é que é impossível saber completamente, né? Mulheres que fugiam das normas sociais, como por exemplo, viver sozinha, ter relações sexuais fora do casamento, constantemente eram desmoralizadas, acusadas de crimes aleatórios, convertidas em como tipos de ameaças morais. Talvez parte dessa história seja realmente um exagero, por conta da sua fuga da normalidade, a forma como ela conduzia sua vida, o fato dela ser uma prostituta, mas talvez não. O que permanece de qualquer forma é a lenda. Ainda hoje existe esse rumor de que quando o arco do Teles está escuro, vazio, pode-se ouvir uma gargalhada no ar. Eu não conhecia essa história, eu ouvi recentemente em um outro podcast e eu achei super interessante. Mesmo sendo do Rio, nunca tinha ouvido essa lenda. Mas e você? Já tinha ouvido falar da bruxa do Arco do Teles? Se gostou desse episódio, comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Me conta se quer ouvir mais histórias desse tipo. Até o próximo vídeo.